Olá, sejam bem-vindos ao módulo 8, aula zero. E por que aula zero? Porque eu quero esclarecer aqui nessa aula a importância do módulo 8 e 9. Então, aqui no módulo 8, nós vamos falar sobre como se abre uma empresa, como se inicia uma empresa, um negócio, na questão burocrática, né? Mais aos controles do poder público, enfim. E no módulo 9, nós vamos para a gestão estratégica mesmo, né? Então, são dois lados de uma mesma moeda, que geralmente uma delas fica meio que esquecida pelo empresário, né? Ou ele dá atenção demais à burocracia e esquece de fazer o planejamento estratégico, ou ele foca tanto no planejamento estratégico, no desenvolvimento do produto e tudo mais, que considera a burocracia mais uma papelada, mais uma questão menos importante, digamos assim. Só que a gente sabe que um não pode viver sem o outro, porque vai trazer riscos, vai gerar sensibilidades para a empresa que ela não precisa passar, né? E é justamente, então, na integração desses dois lados que a gente constrói uma empresa um pouco mais sólida, né, mais legalizada, no sentido de que vai ter segurança jurídica para os seus demais atos, né? Então, a parte burocrática, ela tem que ser fiel à realidade. Ou seja, os documentos não só eles preenchem os requisitos legais, como também são fundamentais para a organização interna da empresa. E uma das maiores falhas que acontece aí no cenário empresarial é essa dissociação entre a prática e a burocracia. E a culpa disso acontecer é que a gente tem aquele senso comum de que a papelada, a burocracia, ela é usada exclusivamente para o poder público controlar a atividade comercial e cobrar impostos. E não é bem assim que acontece. Na realidade, né, a burocracia, na medida certa, em conexão com tudo que acontece dentro da empresa, né, ela pode ajudar, inclusive, o empresário a organizar suas rotinas internas, né? Só que quando a gente fala em micro e pequenos empreendedores, essa burocracia ela é menos exigida pelo poder público e alguns controles são desnecessários comprovar, como os livros contábeis, enfim, né? Muitas empresas são dispensadas de apresentar esses documentos. Então, algumas dessas organizações que eu vou propor para vocês aqui, elas não são exigidas pela lei, mas elas são fundamentais para fazer o controle da empresa, para ter aquela organização administrativa mais profissional, né? Então, esse controle, antes de qualquer outro destino que ele tenha que ser dado, né, para preencher os requisitos, para comprovar ou não perante o poder público, ele tem que ser útil para o empresário, né? Para ele ter controle sobre tudo que acontece dentro da empresa. Então, não tem necessidade de comprovar muita coisa, mas muitas ferramentas podem ser construídas. E eu trago muitas dessas ferramentas lá da organização das SAs, né, das sociedades anônimas, que são estruturas muito maiores, mas que têm um gerenciamento contábil, um gerenciamento administrativo, uma gestão e uma liderança muito melhor que as empresas menores, justamente porque as menores não precisam comprovar nada, então elas não usam esses sistemas, essas ferramentas. E aqui a gente vai ver que a gente pode sim unir muito bem essas ferramentas burocráticas com as necessidades administrativas das empresas. Já a parte estratégica, ela é igualmente trabalhosa para o empresário, né? Se a gente tem trabalho com a burocracia, a gente também tem com a parte estratégica. Por quê? Porque na hora de montar a estratégia, todo mundo acha lindo, vão fazer um brainstorm, vão fazer, né, práticas com os empresários, vamos, né, movimentar todo mundo, vamos fazer plano de negócios, e muitos dos planos de negócio são construídos sem registro nenhum. Então, dali um pouco todo mundo esquece, os velhos hábitos voltam e as coisas não acontecem. Ah, mas a gente fez as práticas de motivação, a gente fez um monte de coisa, mas registraram, organizaram, deram sequência, revisaram, fizeram todo o caminho que nós vamos ver no próximo módulo? Nem sempre é feito, né? Então, por ser assim tão trabalhosa, né, ela também tem que ter muita atenção, porque é a partir dela que a gente constrói os planos estratégicos, todo o planejamento da empresa, né? E quando a gente consegue, né, olhar para as empresas hoje e ver assim qual é a maior causa do falecimento das empresas, como eu digo, né, a maior causa mortes das empresas é justamente não ter esse planejamento,
né? A administração estratégica, ela fica, às vezes, só naquele momento da descoberta de que aquelas ferramentas existem, elas não são colocadas em prática, elas ficam naquele momento assim, não, mas isso aí é para grande empresa, não é bem assim que acontece. Mas aí agora aqui, nesse módulo e no próximo, eu vou mostrar para vocês que tanto a burocracia quanto esse planejamento mais formal, mais registrado das empresas, ele é fundamental para a gente também trabalhar com elas e para a gente também mostrar para essas empresas que todas essas ferramentas, todo esse trabalho duro, ele gera resultado, sim. É óbvio que se você fizer o passo a passo que eu vou mostrar aqui para vocês, a empresa do teu cliente vai ter resultado. E é nessa grande conexão entre a burocracia, entre a prática, entre as estratégias, entre as rotinas, que a gente deve atuar, que a gente consegue gerar valor para as empresas. Tá? Então, nesse módulo, nós vamos falar sobre a burocracia, né, mencionando as estratégias e os documentos jurídicos. As estratégias nós vamos ver no próximo módulo, e a construção mais formal dos documentos jurídicos nós vamos ver na terceira fase do curso. Então, a gente vai começar do começo. Como abrir uma empresa na parte burocrática, como que ela começa, de onde ela nasce, quais são as principais preocupações nesse momento, que vão definir a longevidade, né? E aí nós vamos, então, construir as estratégias e depois, na terceira fase, nós vamos ver todos os documentos que acabam englobando tudo que eu vou falar nesse módulo e no próximo. Tá bom, gente? Então, agora nós vamos para a aula 1 do módulo 8.